Gabi, querida, traz informação pra gente, Gabi. Vamos lá, Pitoli. Eu vou começar trazendo essa notícia sobre os inquéritos, tá? Ótimo. De acordo com o Poder 360, ministros do Supremo Tribunal Federal sinalizaram ao Legislativo nos últimos dias que há acordo na Corte pelo fim de 2 inquéritos controversos, o das fake news e o das milícias digitais. O relator desses casos é Alexandre de Moraes, que pensa em encerrar as investigações até dezembro de 2024. O caso das fake news, mais antigo, foi aberto por iniciativa do ministro Dias Toffoli em 2019. Há desconforto tanto na corte quanto no mundo político com o prolongamento do caso. O mesmo sentimento existe sobre o inquérito das milícias digitais, criado no ano seguinte, 2020. O sentimento, em parte empresarial e no mundo dos operadores do direito, é que essas investigações conduzidas por Alexandre de Moraes se transformaram em inquéritos ônibus, nos quais tudo pode ser incluído e com critérios nem sempre bem delimitados. Inicialmente, a ideia era apurar a existência de notícias falsas, e do que se convencionou chamar de milícias digitais, que produziram em escala industrial mentiras para compartilhar nas redes sociais em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o escopo foi aumentando e quase tudo está em sigilo. As investigações conduzidas pela Corte usam métodos que às vezes são comparados aos utilizados na Operação Lava Jato, manter pessoas presas por tempo indeterminado e sem julgamento, na expectativa de acabar encontrando alguma prova ou forçar delações. Em privado, entretanto, cada vez mais magistrados entendem que chegou a hora de finalizar esses 2 inquéritos e reduzir um pouco a exposição do Supremo, Pitoli. Olha, eu preciso fazer Cadê a vinheta flashback? Hoje eu tô meio musical, meio rádio hoje. Cadê a vinheta flashback? Pinguim, aperta aí pra gente. Flashback, Ó, tem até vinheta em vídeo também. Ó, eu fiz esse flashback por quê? Você vai se lembrar, eu preciso fazer essa contextualização para a gente chegar a 2024, chegar nessa matéria da Folha de São Paulo. Quando da capa da revista Cruzoé, que trazia o amigo do meu pai, que é Toffoli, e Toffoli ficou dodói, pele fina, sentiu o golpe e foi para censurar a Cruzoé. Então, naquele momento, criou-se esse inquérito do fim do mundo ou das fake news. Por que é importante fazer esse resgate? Porque naquele momento, e nós já apontávamos aqui, havia um grande erro, para mim intencional, para mim recheado de má fé, mas um grande erro ao Toffoli escolher, e não sortear dentre os pares, mas ele determinar que o relator daquele inquérito, o das fake news, do fim do mundo, seria Alexandre de Moraes. Primeiro erro, o cara se sentiu dodói por ser o amigo do meu pai na planilha da Odebrecht, se sentiu dodói e ao invés de, primeiro, abrir o inquérito, ele se sentiu ofendido com uma matéria de uma revista. Ou seja, a partir dali começa de fato e escancaradamente a censura no Brasil. Escancaradamente. Lembrando ainda, voltando um passo atrás, e me perdoe hoje que eu estou zoado aqui, mas não vou me esquecer de nada, mas preciso fazer ainda um passo atrás nessa análise, que nós nunca, e eu vou reforçar essa palavra, ela é forte, nunca tivemos que experimentar a liberdade até a chegada do presidente Bolsonaro ao poder. Nunca tivemos que experimentar a liberdade, porque a liberdade que nós tínhamos é aquela liberdade do cercadinho, como eu já disse aqui, é aquela criança dentro do cercadinho que tem total liberdade dentro do cercadinho. Tem total liberdade dentro de um espaço limitado. Eles riam da nossa cara, eles zombavam da gente quando nós ficávamos aqui discutindo Aécio ou Dilma, Alckmin ou Lula.
era tudo que a Rede Globo de televisão e essas autoridades queriam, que nós ficássemos ali naquele quadradinho, limitados, discutindo Lula e Alckmin em 2006, por exemplo, Serra e Lula em 2002, Aécio e Dilma em 2014. Eles queriam que a gente ficasse ali naquele quadradinho, limitados, absolutamente limitados, numa discussão que não tinha que ter liberdade, porque nós já éramos manipulados, nós já éramos conduzidos pela Globo e pelas autoridades para pensar daquele jeito. Eles riam da nossa cara, olha o que os idiotas estão acreditando. Eles estão acreditando que isso aqui tem, de fato, uma oposição, que o PSDB é a direita no Brasil, que é o contrário do PT. Eles mentiam pra gente, mentiam pra você. Só que naquele momento a gente achava que tinha liberdade. Primeiro que rede social era ainda incipiente no começo, né? Tava ali começando, tal. Facebook é de 2010. Orkut vem antes, mas no Orkut não se falava de política, né? Veio o Facebook em 2010, Instagram depois, enfim, mas de fato discutia política, tomar um lado e entender que nós éramos enganados. Isso aconteceu em 2018, quando a gente olhou para aquele cara e falou assim, não é que ele está falando aquilo que eu queria ter falado, e eu não sabia que eu podia falar, e ele está defendendo valores que eu também tenho e não estão defendendo, e eu sou Bolsonaro. Mas Bolsonaro é de direita? É. Puxa, então eu também sou de direita? É. Então você é contra o sistema. E a partir daí, nós precisamos usar da liberdade e ela nos foi tirada imediatamente depois. Milícia digital, gabinete do ódio, foram dando títulos, né, como eles gostam de adjetivar, mas eles foram cuidando dessa forma, dessa turma que se cria no Brasil, desse lado que se cria no Brasil, que é o lado da direita. Mas voltando então, já que a gente não tinha liberdade até aquele momento, porque a gente achava que tinha, nós éramos enganados, manipulados, é claro. Quando então nós precisamos da liberdade para discutir o Brasil, cria-se o inquérito das fake news por Toffoli, e é importante resgatar esse nome, sabe por quê? Nós estamos aqui hoje, Gabi disse logo no início, hoje nós vamos tratar de Alexandre de Moraes. Só que nós nos esquecemos que tudo isso começa de fato com Toffoli. E o nome do Toffoli é pouco difundido, mas foi ele que deu início, porque se sentiu ofendido quando apareceu o seu nome na capa da revista Cruzoé, apontando que Toffoli é o amigo do meu pai. E naquele momento, cria-se esse inquérito e Alexandre de Moraes é o escolhido, quando na verdade deveria acontecer um sorteio, ele é o escolhido para perseguir. Para então, a partir desse inquérito, ir jogando pessoas ali dentro, e jogando políticos, jornalistas, dentre tantos outros cidadãos comuns que foram jogados dentro desse inquérito, para que então a pressão exercida pelo investigador, pelo julgador, pelo acusador, fizesse com que muitos tivessem que deixar o Brasil, outros se silenciassem, calassem. Mas eu preciso lembrar do Toffoli. Se a gente não lembrar do Toffoli, a gente está sendo injusto, porque ele abre e ele aponta quem seria o relator. Ok. Milícias digitais, o tal do inquérito das milícias digitais. Muitos também foram jogados ali dentro no intuito, com um único objetivo, ao meu ver, de calar, de silenciar, de amedrontar. E esses dois inquéritos, que agora estão tentando dizer para nós que serão encerrados, cheira para mim, e provavelmente você pense da mesma forma, primeiro, que são ilegais, que não deveriam existir, que se em algum momento houvesse justificativa para tanto, já deveriam ter sido concluídos, e servem como máquina de medo, máquina de repressão, máquina de censura. Só que eu disse aqui, nessa rádio, falei para alguns próximos também, que quando estive em Brasília na quinta-feira da semana passada, e veja, eu cheguei à audiência pública do Senado
convocada pelo senador Eduardo Girão, que deve estar com a gente hoje para falar sobre o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O Girão vai estar conosco hoje para falar disso. Eu cheguei 10 minutos atrasado, isso já era previsto em função do voo, e saí 20 minutos antes de terminar a audiência pública, e mesmo assim vivi um bastidor na minha chegada e na minha saída, que apontava que já havia possibilidade há uma semana, exatamente uma semana, de uma negociação. Qual é a negociação? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente encerra aqui uns inquéritos, a gente põe na pauta a anistia, a gente pode falar dos presos, dos asilados, a gente pode falar desses, só que o Alexandre de Moraes continua na cadeira. O que começa agora, com essa notícia aí, é o costurar de um acordo. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Isso, nesse momento, mostra para mim fragilidade de quem vai continuar esticando a corda. Não pense você que o ditador vai se esconder. Não vai. Não pense você que ele vai sair pedindo desculpas. Não vai. Só que vejo, com esta matéria que está sendo divulgada agora, nitidamente que o que eu vi e vivi no bastidor de Brasília, há uma semana exatamente, começa a acontecer. Que é, vamos encerrar os inquéritos? Esse é um primeiro passo, hein? Eu, nesse acordo, eu falaria assim, quero mais. Quero mais. O que você quer mais? Eu quero anistia dos presos de 8 e 9 de janeiro do 4921 e 4922. Quero anistia de todos. Todos. O que você quer mais? Passaportes devolvidos para o presidente Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, dentre outros, Alan dos Santos, e dizer o seguinte, contas liberadas, tá tudo... Vamos tentar voltar ao normal. Eu exigiria muito de quem tirou tanto, de quem inclusive matou. Clezão morreu. Nós vamos conversar nos próximos dias aqui com a doutora Valquíria Durães, que já participou da programação da Auriverde, de uma presa política que está aqui, próximo de Bauru, a 56 quilômetros de Bauru, tem a cidade de Pirajuí. Pirajuí, minha família Paulovitch é de Pirajuí. Pirajuí, que já foi a capital mundial do café, tem presídio em Pirajuí e tem uma presa política ali, uma senhora com diversas comorbidades, que já teve 6 pedidos negados para que pudesse cumprir a sua prisão em domicílio. 6 pedidos negados. Está correndo o risco de perder a sua vida na cadeia. Então essa corda continua tensionada. Só que o acordo para a permanência de Alexandre de Moraes no Supremo começa a ser desenhado. Há uma semana eu falei isso, bastidor de Brasília, hein? Começa aí, ó. Não, a gente acha que vai encerrar 2 inquéritos. Quero mais. Aliás, já diria aquele filósofo que eu gosto e respeito muito, Stallone Cobra, é um filósofo que eu tenho no meu coração, com louco não negocio. Não é verdade? O resto da frase você tem aí. Mas com louco não negocio. Mas nesse caso precisamos negociar. Precisamos entender. Então, Pittori, você abre mão do impeachment do Alexandre de Moraes para que ele encerre inquéritos, anistia, liberte presos, devolva passaportes, contas bancárias, redes sociais? Inicialmente, sim. Sim. Me dá tudo que eu quero primeiro. Me dá tudo que eu quero primeiro. Depois a gente vê o resto. Porque quem me garante que o impeachment do Alexandre de Moraes hoje devolveria a liberdade para estes? Quem me garante? Quem me garante? Então veja, mas você está disposto a negociar com o Alexandre de Moraes? Eu estou disposto a soltar presos, anistiar aqueles que estão sofrendo, tornozelados com vidas destruídas, inquéritos que silenciaram, censuraram, destruíram. Eu estou disposto.